noite a todos. Meu nome é Josi, sou aluna do Terreiro de Xangô e também é dirigente do Centro Universalista Maneli Chaves. Vou dar boa noite lá para as redes sociais. A gente fala aqui de Viamão do Rio Grande do Sul. Daremos início ao trabalho de hoje com a proteção de nossos guardiões, equilibrando a egrégora desta casa, juntamente com todos os guias espirituais. Pedimos apoio à equipe socorrista que atende o nosso centro. Peço auxílio à colônia espiritual mais próxima para que os irmãos encarnados e desencarnados possam receber a assistência que precisam para evoluir sempre no caminho da luz. Hoje eu vou pedir um apoio especial para os médicos do Maneli Chaves, para a saúde de Cláudia Maria da Silva Rodrigues. Ela está hospitalizada no Hospital de Clínicas, então que eles possam ir até lá. Na hora da oração a gente vai pedir novamente para que ela se recupere, né, e saia de lá com saúde e vitalidade. E vou agradecer pela nossa saúde, né, porque nem todo mundo teve a mesma sorte que nós, né, lamentavelmente como a Cláudia, que está dentro do hospital há muitos dias, e isso é lamentável. E que a gente possa sempre poder levantar e poder sair para a rua. Que a gente não está numa prisão, a gente não está em cima de uma cama, a gente não está dentro de um hospital. E isso já é muito motivo para a gente ser grato. E eu sou grata por mim e por vocês. Tá bom? Quem vai ler o livro? Boa noite, meu nome é Cláudia. Vou ler um pedacinho do livro dos Espíritos, Jonathan. Capítulo 6. Separação entre o corpo físico e o pré-espírito. A experiência nos ensina que no momento da morte, o pré-espírito se desprende, mais ou menos lentamente, do corpo físico. Durante os primeiros instantes, após o desencarne, o espírito não compreende a sua situação, não acredita que morreu, sente-se vivo, vê o corpo físico deitado, sabe que é seu, mas não entende por que está separado dele. E essa situação perdura enquanto as ligações que prendem o corpo físico ao pré-espírito não se desfizerem por completo. Um suicida nos diz: não, eu não estou morto, e acrescentado: no entanto, sinto os vermes ali com ele. O que tu acha, Claudinho? Eu acho que quando a gente, dependendo da situação que a gente passa no desencarne, né, a gente não percebe que morreu mesmo. Eu acredito que tem muita gente que não percebe que desencarnou, né? E uma visão de o que mais me chamou a atenção aqui na leitura foi uma visão de um suicida, uma pessoa que a própria vida sentir aquele processo todo de, né, sofrimento e arrependimento e tudo isso explicado, né? O que acontece? O plano espiritual está pedindo para que a gente, por que a gente faz essas palestras também? A gente faz as palestras na quarta. Agora, amanhã, quinta-feira, é dia de podcast, onde a gente vem falando também dos espíritos na Rádio Negritude Web. A gente vem falando a voz nos dois mundos, a nossa, que estamos na carne, e dos espíritos. Domingo também a gente fala sobre isso nas palestras, porque o plano espiritual está pedindo que as pessoas tenham clareza e entendimento. Não precisa ser espírita, não precisa pregar religião nenhuma, mas a pessoa precisa entender que ela é só um espírito, que ela está na carne. O que está acontecendo? Há muitos desencarnados, como esse rapaz do livro. As pessoas não se dão conta, porque quando a gente larga o corpo, gente, de verdade, é igual. Somos iguais. Exatamente igual. É um corpo igual ao nosso. E aí a gente olha muitas vezes para a cama, num acidente de carro, e a gente sai do corpo e não parece. Então, o que está acontecendo? Quando a gente tem um pouquinho de entendimento, por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu desencarnar agora, para mim está tudo bem, porque eu sei que existe o outro lado. Agora, tu imagina, tu olhar para as pessoas achando que tu está vivo e ninguém te ouve. Aí tu fala e ninguém te ouve, chama ela: Laura, por favor, tu toca na pessoa, passa direto. Então, o que o plano espiritual está pedindo? Por favor, que as pessoas tenham clareza. Clareza espiritual, que existe o outro lado da cortina. E essa clareza não é só para cá, para agora que a gente está na carne, mas é quando a gente desencarnar. O que acontece? Quando tu não tem clareza, que tu sai do corpo, tu acha que está todo mundo de mal contigo, ninguém te ouve, tu acha que tu está ficando louco,
tu perambula pelas ruas, fica dentro de casa, fica dentro dos hospitais. Então é um sofrimento muito grande. Quando a gente tem um pouquinho, mas um pouquinho de clareza, fica menos difícil. Porque não é fácil tu simplesmente sair do corpo, olhar e ver o teu corpo deitado, por exemplo. Entende? Então eles estão pedindo que as pessoas tenham essa clareza espiritual, porque o umbral está lotado. Lotado. Está super lotado. As zonas umbralinas, porque a pessoa simplesmente não passa o túnel. Então a gente vai para onde a gente vibra. Se eu aqui acredito que eu vou largar esse corpo e vou continuar viva do outro lado, eu vou ter muito mais facilidade, muito mais clareza, calma para não sair andando por aí, não sair perdida. E é por isso que quem nunca ouviu falar, quando a pessoa está no leito de morte, já está praticamente morrendo, ela começa a ver os ancestrais. Vocês sabem por que ela vê? A senhora sabe? É porque, para quando a pessoa desencarnar, ela aceitar ser conduzida. Então, o que o plano espiritual faz? Ele já manda o familiar. Não necessariamente tu tem que ver os familiares. Porque daqui a pouco a pessoa está vendo e já acha que vai morrer. Não necessariamente. Mas eles vêm. É real, gente. O meu marido não acreditava em espiritismo. Uma noite antes dele falecer, a tia dele foi na sala da minha casa. Ele acordou e contou pra Rafinha. Achei tão estranho que a minha tia estava aqui. 4 horas da tarde do outro dia ele faleceu. Então eles vêm buscar, até para a pessoa não se desesperar. Então, por favor, a gente está pedindo, vocês também conversem sobre isso, peçam para as pessoas olharem as lives, não só do Marlene Chaves, mas de todos os centros espíritas. Não é só isso. Não é só isso. E só se suicida quem não tem certeza que o outro lado existe. Porque se aqui tu sofre, obviamente, se tu se suicidar, tu vai continuar sofrendo. Não vai passar. É uma grande ilusão. Entende? Então a pessoa tem que ter essa clareza. E vou dizer uma coisa, o sofrimento diminui assim, ó, 50%. Porque o luto vai acontecer para todos. A saudade vai ficar, mas o desespero, aonde é que foi a pessoa? Mas onde é que foi? Ou vocês realmente acreditam? Vocês não, que eu tenho certeza que vocês acreditam, senão não estariam dentro do centro espírita. Mas será que essas pessoas que não acreditam realmente acham que é só isso aqui? Não existe mais nada. Existe vir pra cá, comer, engordar, envelhecer, morrer e pronto. Não tem mais nada. A troco de quê? Por que a gente vem pra cá? Então, assim, eles estão pedindo que as pessoas tenham clareza. Por isso que a gente pede, compartilhem essas lives para adentrar as casas, para as pessoas terem clareza. Tem muita gente que vem no centro espírita, sabe pra quê? Para desencarnar. Vocês acreditam? Muitos familiares nossos, por exemplo, né, Fê? Vieram ao centro, fizeram tratamento e desencarnaram. Sabe por quê? Para quando chegar do outro lado, ter um pouquinho de clareza. O impacto ser melhor. Aconteceu vários. Então, assim, eles estão pedindo que a pessoa saia do corpo e caia no umbral por ignorância. Por não entender que continua a vida e que tu tem que encontrar a luz e que tu tem que se dirigir para um centro espírita e que tu tem que aceitar as pessoas que estão julgando, que querem te ajudar. Porque uma coisa acontece muito nos desencarnos. A pessoa desencarnou e vem almas buscar. E por isso que os familiares estão ali como guarda. Porque simplesmente eles pegam a alma da gente e saem andando. É bem assim. É uma luta. É uma luta. Quem não assistiu o nosso lar, assistam. É muito sério. A gente desencarnou e já vem os obsessores e possessores roubar a nossa alma. Principalmente se a gente está fazendo coisas assim, não muito positivas. Porque se tu trabalha pro negativo aqui, e quando eu digo trabalho pro negativo, eu não estou falando dos batuqueiros somente. Eu estou falando daquele que paga para fazer o mal pro outro, que mentalmente deseja mal pro outro, já está a serviço das zonas umbralinas. Desencarnou, vem que tu é nosso. Gente, juro, é bem assim. É bem assim. Entendeu? Então, assim, se tu trabalha aqui na Terra para as zonas umbralinas, quando tu desencarnar, tu não vai na paz de Deus. Acredite se quiser. Tu vai continuar refém e a trabalho deles. É bem assim. É aquele filme Ghost, acredito que... É bem assim. Muita gente já tinha visto, porque ele conta bem essa realidade, apesar de ser ficção, né? Mas fala bem dessa realidade. O próprio nosso lar, né? Então, assim, o que tu faz aqui, tu vai levar pro outro lado. Por isso que se ter clareza é uma chance da gente encontrar o túnel. Porque esse túnel ele não fica aberto o tempo todo, tá? Estudando a gente conseguiu compreender.
Não tem a luz lá te esperando, ela abre e fecha, abre e fecha. Ou tu vai ou tu fica. E sabe-se lá quando vai abrir de novo a porta. É assim, não é quando a gente quer. Então tem que ter muito cuidado. Boa noite, me chamo Laura. Na palestra da desobsessão de hoje, a gente vai falar sobre o choque espiritual. Na verdade, entendendo melhor sobre o que é esta palavra. A gente vai assistir um vídeo e depois vai conversar um pouco sobre. Se encosta nas coisas e leva choque, eu vou te contar o porquê. Isso está acontecendo quando você está com desequilíbrio eletromagnético. Isso é bem comum quando a tua energia está em desequilíbrio, tá? É comum sim você encostar nas coisas, levar choque, até porque a sua neutralidade está em desequilíbrio. E aí quando você entra em contato, quando você acaba encostando em uma coisa que está numa outra frequência energética, acaba ocorrendo esse choque. Mas você não precisa ficar preocupado, tá? É muito fácil de você resolver. E basicamente, tenta lembrar do chuveiro elétrico. Para não dar choque, ele tem um fio que não dá choque para você. Vai valer o mesmo princípio, tá? Você precisa aterrar um pouco. Como que você faz isso? Entrando em contato com o mar, com o rio, com cachoeira, tá? Ou às vezes até mesmo só colocar o pé na grama, na terra e ficar ali, que o teu corpo vai tratar de descarregar essas energias. E aí vai trazer um equilíbrio pro teu corpo, tá? E uma atenção especial para quem mora em lugares que tem muita antena, sabe? Tipo, grandes metrópoles. Nesse caso, você precisa se aterrar com mais frequência, porque a chance desse desequilíbrio acontecer é muito maior. Coloca aqui nos comentários, já aconteceu com você? E eu quero que você coloque o teu pedido de oração. Estarei apresentando o teu pedido hoje em oração. E aí, Laurinha? Na verdade, esse vídeo ele relata mais sobre quando a gente encosta alguma coisa e a gente sente aquele choque. Mas na verdade, o choque espiritual é os espíritos entrando em contato com nós, através de luzes que às vezes piscam quando a gente está falando alguma coisa, ou de vibrações que a gente sente. Muitas vezes o choque espiritual também vem quando a gente está muito bem consigo, com nós mesmos, e entra num lugar e sente aquela diferença de lugar. Aí eu estava muito bem, entrei aqui e saí mal. Na verdade, o teu espírito não vibrou com aquela energia e deu choque que tu sentiu na tua pele, né? E a parte, por que você escolheu essa pauta? Eu estava deitada, boa noite. Eu estava deitada na minha Ficha cama. 1, 2 e 3 vermelha, por favor. E aí eu virei 1, pro 2 lado e 3 e vermelha. esse tema pra mim foi um choque espiritual. Eu fiquei pensando se seria um bom tema. E aí eu fui pesquisar. Tu costuma ter esse choque? Não, hoje em dia não. Já tive muitas vezes. Alguém aqui já sentiu isso? Tu, como é que é pra ti? O que tu sente? Eu senti já faz um tempo, eu tava numa fase de depressão bem complicada e eu encostava tipo no portão, nas coisas que tinham a eletricidade, né? Um portão elétrico, alguma coisa, Começava a dar choque. Às vezes eu encostava no carro e dava aquele choque. E como é que passa, será? E no centro espírita é uma boa pedida. Porque daí isso mostra que tu tá em desequilíbrio, entendeu? Ou a pessoa tá com muita, mas muita energia e ela precisa dispersar. Por isso que às vezes quebra copo dentro de casa, né? Às vezes, meu Deus, quebrou um copo, deixa quebrar. Isso, vai quebrando aquela energia muito densa, entendeu? Começa a queimar os aparelhos dentro de casa, é um sinal também. E tem uma casa com muito médium. A gente tem famílias aqui de trabalhadores que é um monte de médium numa casa só. É um horror, que começa a dar choque, entendeu? Por isso que os médiums ostensivos, que tem bastante energia, eles têm que dispersar aquilo ali. Tem que trabalhar, tem que dividir um copo d'água. Por isso, a Rafinha, minha filha, quando a gente descobriu que ela era uma médium ostensiva, ela quebrava todas as coisas dentro de casa. Quebrava tudo, deixava cair, queimava, era um horror. E aí a gente descobriu que isso tem a ver com a mediunidade. Muita, muita, muita energia. Entendeu? Como um chuveiro elétrico mesmo. É mais ou menos assim. É uma energia é uma energia. Os médicos que trabalham, que fazem
tá com energia muito densa, quando tu vai dar o passe na pessoa e a pessoa sente aquilo ali. Sente que tu tá tocando nela. Mas tu não tá encostando fisicamente, mas tu tá encostando por cima. Que é aquelas vibrações. Às vezes dá choque até de tu encostar assim, ó, Exatamente, na vai. pessoa. Isso é um sinal. Quando tem esse magnetismo com a gente, com a elétrica, por exemplo, aqui os espíritos costumam falar com a gente através das lâmpadas. Várias vezes. A gente faz uma pergunta e eles vão 1, 2 piscadas. Sim. 3 piscadas, não. Aconteceu muitas vezes e ainda acontece. Quando a gente vai fazer alguma coisa assim que é bem especial, com seres bem elevados, a gente simplesmente apaga todas as luzes. Coincidência? Não, não é. Coincidência não vai acontecer sem por esse programa para fazer um trabalho para gente. Mas acho assim, Na terça-feira, eu não pergunto nada. Provavelmente eu tava sentindo como você vai ter e pegar o outro vai ter. E aí a técnica que eu estava e eu tive que pegar minha coisa. Quando eu estava a luz acendeu as coisas, estava a noite, e ela veio e fui. Mas a gente fala, vai, o que eles pedem? Que a gente preste atenção. Porque nem todo ser humano tem capacidade de ver os espíritos. E nem de ouvir. Então eles começam a dar sinal. Derrubam o copo, os bichos pulam do sofá e sofá. Tudo isso faz parte. Mais ou menos assim. Não é assim não. Geralmente também, muitas vezes acontece com menos inconscientes, digamos assim, aquelas crianças que não têm a compreensão, são médicos, até mesmo os adultos, não sabia que eu sou médico, eu nunca senti nada, mas começou a quebrar tudo. Comecei a tentar abrir a porta do meu carro com bate-choque, fui no buffet, digamos assim, ali, acontecia muito comigo, eu pegava a colher do buffet, meu Deus do céu, parece que eu estava tomando presidente. A Manu, quando era menorzinha, que a gente descobriu a idade da Manuzinha com 4 anos, e ela brincava muito, ela ganhei mais um poder, ela falava. E daí os espíritos começavam a mostrar. Hoje a Manu faz o raio-x, ela consegue ver vocês pelo lado de dentro do corpo. E ela dizia pra nós, ó, eles me deram mais um poder. Entendeu? Então as crianças nunca sabem dizer. E aí eles começaram a mostrar pra ela a pessoa, a levantar o cabelo, entendeu? Então tudo isso é magnetismo. E muitas vezes a gente não falou, né? A gente não sabe. Entendeu? Começa a discutir dentro de casa, porque essas coisas. Eu vou tirar a mão, se é mulher que tem muita energia. Aquele médico, digamos assim, ó, é aquela pessoa que está com um nível de energia lotado até o teto, até a cabeça, e não voa, não faz nada, não dá um abraço, não faz nada, mas tem aquele nível de energia lotado. E aí se apoia na própria energia. Alguém mais sente assim? Todo mundo equilibrado? Ninguém dá choque mais ninguém? Eu levo bastante choque. Hã? Eu levo bastante choque. Tu leva? Provavelmente é tu que tem muito ectoplasma. Agora mesmo, na hora de vir pra cá, do nada, a gente estava vendo, o motor portão eletrônico estourou. Viu? Como com o motor branco, sabe o que está vindo? O que eles estão pedindo? Que a pessoa preste atenção nos sinais. Entendeu? É a forma de mostrar pra ti que tu tá com excesso de ectoplasma e isso tá transbordando. E aonde tu chega começa, entendeu? Tem que trabalhar isso, dispersar, bota o pé no chão, na grama, água da chuva. Vai entrar essa campainha top Exatamente. É bem assim. É horrível, a gente tem que cuidar porque não é pro mal isso, é pro bem. O que acontece é que o ser humano não sabe lidar. E aí começa a dar esse choque, Isso é porque, na verdade, gente, nem todo mundo tem a faculdade de ver os espíritos. Então, eles precisam, de alguma forma, se comunicar com a gente. Por exemplo, o João não vê espírito. O João não faz a caridade. O João não faz nada. O João só vai pro serviço, faz a coisa dele e dorme. Não faz nada. Um outro. Não dá um oi pro vizinho, não faz nada. E o João é o médico. O João tem um nível de ectoplasma gigante ali, acumulado nele. E o João não está fazendo nada. O que acontece? Começa a quebrar as coisas, começa a dar
choque, começa a dar errado muitas situações, porque é muito bom uma palavra que eu escuto muito aqui, você está a serviço de quem? Se eu não estou fazendo a caridade, eu não estou fazendo o bem pro próximo, o outro lado vai me usar. Porque a gente não escolhe, entendeu? A gente não escolhe. O ser humano, ele nasce com essa faculdade. Ou seja, ele nasce com o copinho dele para ser dividido. Então, se o espírito de luz, os mentores, os guias não utilizarem, alguém vai utilizar. E aí são médios que são mais atacados também. Isso é bem comum. Porque a pessoa não sabe que ela tem. Então, assim, cuidem e observem o que está acontecendo na casa de vocês. Começa a apagar e acender, queimar aparelho, tomar choque, toda a outra, entendeu? Tem que controlar isso porque está em excesso também. Sabe, agora pensando, até o arrepio é Também. um sinal de choque. Porque quando a pessoa chega perto de ti ou passa, ou quando tem uma energia muito elevada, tu sente aquele arrepio, no caso, né? Na verdade, está dando contato e está sentindo choque, né? Tô passando num local e do nada deu, opa, sai de mim, sabe o que a gente fala? Às vezes a gente até se complementar com a mão, gente. Tudo, e é um sinal do plano espiritual. A todo momento eles mandam algum sinal. E qual é o problema da gente não identificar isso? É deixar que os obsessores utilizem tudo isso que é maravilhoso, que era para ser até então. A gente não sabe lidar, o obsessor vem e se alimenta. Você tem que entender que isso é como um copo d'água. Está ali e eles estão ali, ó, tomando aquilo ali. Porque a gente tem ou não tem. Não é a gente que escolhe, não tem como fechar isso, não tem como nada. A única coisa que pode reduzir é o trabalho. Aí você precisa trabalhar como? De qualquer jeito. Trabalha, faz um passe em alguém, sei lá, reza, faz qualquer coisa para sair isso. Porque é um acúmulo. A gente tem uma média que é a Luluzinha, né? E ela sofre muito com isso. Porque ela tem muito. Ela tem tanto que ela se afoga nela mesma. É horrível. E aí a pessoa começa a tropeçar. Porque é em excesso. Uns têm de menos e outros têm de muito. E tu, Liz, acontece contigo ou não? Bastante. É? Mais choque. Mais choque, porque eu também me assusto quando eu espero. Eu gostar de alguma coisa me dá. Dá choque mesmo. E aí eu fico assim, nossa, chega a doer às vezes, né? Até antes, quando tu não trabalhava? Antes era mais. Era mais, melhorou né? bastante. É. E tu faz também os produtos, a sabonetes, aquilo ali também, né, Liz? Vai manipulando, né? E mais a massagem. Mais uma massagem. Eu mexo bastante. E tu, Lu? Eu já tive bastante sensações, hoje já não é tanto. Principalmente depois que eu entrei, que eu recomecei o meu trabalho espiritual. Diminuiu? Diminuiu violentamente. Mas antes era... Parou de queimar as luzes lá? Parou de queimar a luz, parou de choque, parou... Choque, inclusive, com pessoas. Também, é verdade. Começa, né? É bem assim, exatamente. Vários tipos, na verdade. É. E tu, Lu? Só com pessoas também, aí a gente vai acalmando mais, assim. E acho que foi recentemente que começou a situação das lâmpadas lá em casa, né? Daí resolvi ir numa peça pensando na outra. Deus sabe que coisa, vou jogar tudo. Começa a queimar, né? Começa a queimar, mas mesmo assim, às vezes realmente não dá. Ela apaga do nada, e ela acende do nada, por mais que tu tenha trocado as lâmpadas, tenha apagado, tenha usado o interruptor para apagar ou para acender. Sempre a ação inversa, né, que acontece, né? E muitas vezes no próprio interruptor ali também dá choque, né? Uma coisa que eu uso muito quando começa a acontecer isso é pronto. Tem alguém aqui, vamos lá, o que vocês querem? Aí eu começo a conversar com eles, fazer perguntas, sim ou não. Testem, e eles vão respondendo. É muito real, gente. Muito real, porque eu também não vejo os espíritos. Eu não vejo, eu só sinto eles. Eu sei quando param do meu lado, quando fazem assim na minha cabeça, mas eu não vejo. Então eu começo a conversar com eles assim. E muitas vezes. Às vezes eu estou em casa e digo assim, eu tenho que fazer tal coisa. Me dei um sinal se eu preciso fazer. 2 toques, eles dão. É muito real. Então o que eles estão pedindo? Que a gente entenda a identificar que tipo de espíritos tem dentro da nossa casa.
Porque o espírito de luz, ele não vai querer te atrapalhar. Ele não está piscando as luzes por nada. Não está quebrando as coisas, é para chamar a tua atenção. Então, fale, e é tudo por pensamento, tá? A gente conversa com eles por pensamento. Não precisa tu abrir a boca nem nada. Pode pensar que eles vão dando sinal. E aí a pessoa vai se conhecendo, vai testando. E sempre é uma coisa ruim. Não, geralmente não é. É porque Geralmente não é. as pessoas têm o costume de quebrar alguma coisa de casar, ainda me livrou de alguma coisa, mas não, às vezes não é isso, às vezes é só é um sinal mesmo pra ti procurar aquilo, por que tá acontecendo aquilo dentro da tua casa, o que tá acontecendo na tua vida que tá refletindo aquilo, ou na tua vida espiritual, ou na tua caminhada espiritual. Então, na verdade, eles dão sinais e basta a gente atacar esses sinais. Exatamente, ficar atento. Ontem, constantemente, falou dos animais, né? Eu estava mexendo em algumas coisas ontem e a minha cadela do nada começou a latir, a coar, assim. E não é, não, geralmente quando a pessoa do portão vai pro portão, ela entrou em cima da minha cama e ficou acuando para um determinado local. E a minha filha veio, né? E perguntei o que foi, eu disse, não sei. Mãe, vamos. Daí ela usou a frase do jogo. Vamos tentar entender Isso aí. o que ela quer, o que ela tá dizendo. Vamos lá, então. Vamos lá. Calma aí. Daí eu sentava de um lado, não, ela ficava dela, ficou daquele lado. Então a situação não era comigo, né? Porque eu saí do local e fui sentar em outro local para ver se ela continuava latindo. Então não era comigo, era naquele local, naquele canto, naquela posição. E dizia a minha filha, ela, só mais um pouquinho. É bom ou é ruim? Se é bom, dá 2 batidas. Se é ruim, tu desce daí. Daí eu comecei a... Eu falei, nós estamos até ficando louca. Mãe, não, nós não estamos ficando louca. A gente tem que entender que é real, né? É a gente entender. A gente não tem ninguém aqui com baixa visão, né? Cegos. Mas hoje eu entendo. A gente até fez um trabalho, né? Lá na Debs, que cuida só disso. Hoje eu entendo. É como se eu fosse cega no mundo espiritual. Então, o que acontece? Eu achei uma forma de conversar com eles, de me comunicar. E é isso que cada um de nós temos que fazer. Achar a forma de se comunicar. Nem todo mundo tem a dádiva da Manu, do Fefe. Não sei se mais alguém aqui vê os espíritos. Alguém mais vê? Tu vê, Lise? Mas tu vê, escuta ou tu só vê a imagem? Vejo e escuto. É raro. Porque não é todo mundo. Então a gente tem que aprender a lidar com o Manu. Principalmente quando eu fico quieta, assim. Que eu vou dormir, eu Consegue ver? ouvir mais. Nem tanto. Mas eu ouço muitas vozes. Principalmente quando eu vou dormir. E aí é todo mundo falando junto, né, Lise? Aquele momento que eu paro e fico quieta. Aí, porque eu nunca paro, né? Não paro. Aí quando eu paro é o momento que... E aí isso responde muitas coisas. Às vezes as pessoas perguntam, principalmente quando a gente está na rádio lá, mas tem hora para isso acontecer? Gente, não. O que acontece? As comunicações, geralmente elas acontecem à noite. Por quê? Porque o trânsito é menor de espíritos. As pessoas já estão mais calmas, estão dormindo, então eles conseguem mais. Imagina nós aqui, estamos, sei lá, quantas pessoas, o triplo disso de espírito. É um trânsito para lá e para cá. Então eles esperam sempre na madrugada para poder se comunicar. Quando o médium está tomando banho, quando ele está no banheiro, quando ele está indo para o trabalho, aí eles começam a mandar comunicação, porque daí a gente não está focado. Porque aqui, imagina, tem um monte de espírito na fila, mais um monte aqui, mais os que acompanham a gente, muita gente, o trânsito é um engarrafamento. Eu já cheguei a me acordar assustada, achando que era o meu marido ou meu filho que estava falando comigo. Exatamente. E não tinha ninguém acordado, só eu, daí eu fico assim, tá. Entendeu? Primeira coisa, tenta se acalmar e vamos lá. O que vocês querem para mim entender? Porque nem sempre é para nos atrapalhar. Quem nos atrapalha é o obsessor que a gente não entende, então é agora que nós vamos fazer a festa. Também a respeito dos pets, eu tenho 7 cachorros e 2 gatos. E eles são incríveis, eles detectam a verdade a todo momento. Tá olhando fixo para uma parede, não tá vendo nada mais deles. Eles percebem e nos defendem. É porque o que acontece? Os bichos, eles não raciocinam, vocês sabem, né? Eles são irracionais. Então eles atuam e agem pela intuição. O Dudu, por exemplo, que é o nosso cachorro, agora não tem vindo fazer o trabalho de espírita. Mas se a gente colocar o Dudu aqui dentro e ele aponta para nós aonde vai haver a comunicação. Ele vai debaixo da cadeira, literalmente. Ou do consulente ou do médico, pode saber, pode esperar. Então o Dudu ajuda muito, e não só o Dudu, como todos os cachorros e gatos.
É bem real. Por isso que é bom a gente ter os bichinhos que nos ajudam, entendeu? E eles veem coisas que a gente não vê, né, por exemplo. Mais ou menos assim. E tu vai. Como é que é a função lá com você? Faz o trabalho, faz alguma coisa ou não? Sim. Não, os cachorros não são, eles são do outro mundo. Eles fazem até coisa que a gente vive. Mas é bem isso, eles avisam tudo. Tem uma cachorra da minha filha que fica lá. Ela late. Tu vai lá, olha, tu observa e tu não enxerga nada. Mas eu sei que ela tá vendo. E eu tenho uma gatinha dentro de casa também. E quando a gente está muito assim, estressado, principalmente a minha filha de 9 anos, ela vai, senta no colo dela para acalmar. Ô, Lauri, esses choques, cadê a Laurinha? Tomando água. E esse choque pode dar com pessoas também, por exemplo, ter uma briga por causa desse choque? Isso acontece, será? Sim, acontece. É que na realidade, quando está nesse choque espiritual entre pessoas, entre nós duas, eles é mais no sentido de você sentar e fazer a gente lidar por causa disso. Então não vai bater e vai dar desencontro, entendeu? Por isso que às vezes pode ser de mundo também, traz coisas boas, mas também que a gente sabe quando a pessoa está com discussões, entendeu? Tipo, na quarta tem bastante choque, tá? Exatamente. Na quarta. As luzes piscam bastante Na quarta-feira, porque os obsessores estão furiosos porque a gente está se tratando. Porque quando a gente se trata, eles não pegam mais carona. Então eles ficam muito bravos na quarta-feira. Raciocinando um pouco, se falando sobre vibração, né? Sempre que tem a expansão de consciência, ocorre o choque, né? Verdade. Parando pra... Tu te olha, né? Opa! Ô, João, tem gente que já tá enlouquecendo por causa dessa expansão de consciência. Entendeu? Porque, digamos assim, ó, gente. Verdade. Eu tô lá, um exemplo. Tô lá, vamos falar sobre lavar a louça. Eu nunca lavo a louça, beleza? Eu não lavava a louça. E aí eu comecei a estudar sobre e entendi que existe lado espiritual, entendi que existe obsessor com fome e vem comer os restos. Entendi que existe até mesmo aquele ectoplasma da louça suja, vem outros obsessores que analisam na rua, olha ali, tá sendo fumacinha, vamos comer. Então quando vê tem uma festa lá na tua casa. E aí eu tive a expansão de consciência que eu tenho que fazer o quê? Lava a louça. Choque. Aí começa a guerra. Porque eles se alimentam, gente. Aí a gente vai dizer assim, ó, mas espírito se alimenta? Sim, espíritos apegados à carne. Então eles se alimentam do resto da comida, da bebida, da droga, da briga, da sujeira, de tudo que vocês possam imaginar. Porque eles são espíritos que não estão numa pirâmide elevada. Eles estão aqui. Então eles vão se alimentar disso. Por isso que a gente usa branco, até hoje eu não estou de branco, mas a gente usa branco porque são espíritos que não estão entendendo que estão desencanados e eles precisam entender que é um hospital. Se nós tiver todo mundo de preto, já não vão nem querer entrar, já não vão, entendeu? É por isso. A vela, por exemplo, a vela é para iluminar, dar luz a eles, para esses espíritos apegados à carne. É por isso. Por mais que eles não entendam que eles não têm mais o corpo, eles estão apegados à louça da pia, por exemplo. A gente pede, o próprio plano espiritual, nem é nosso, pede que a gente não deixe louça na pia, que a gente não deixe cabelo sujo, dentes, juro, gente. Varram a casa, tirem o pátio, a sujeira do pátio. Cuidado, eles ficam nesses lugares. Guarda-roupa com roupa, com traça, eles adoram. Eles ficam. Então, assim, ó, é nós que alimentamos esses queridos, os nossos hábitos. É mais ou menos assim. E aí, quando tu vai lá e limpa, dá um choque. Dá um choque. Que sabe, né, quando eu estava estudando sobre essa falta e me pareceu um texto que eu estava estudando, que as provas espirituais também têm um choque. Porque na realidade, como você relatou aqui, né, quando a gente perdeu a avó, passou por uma prova e tu não concluiu ela. Foi passado em uma outra prova e tu passou por excelente. Na primeira deu um choque espiritual de tu não conseguir entender aquilo e ficar lá pra baixo e os espíritos obsessores influenciaram mais ainda. Porque tu tá naquele efeito espiritual de choque. Eles precisam usar, né? Exatamente. Então até nas provas que é proporcionado pra nós,
quando nas doenças, nas percas, eles entram nisso também no choque espiritual. E por isso vocês estão entendendo por que não adianta vir fazer desobsessão, tomar passe, fazer cirurgia e não expandir a consciência. Porque vocês vão sair daqui e vão continuar com o mesmo hábito. Se eu não lavo louça, venho, tô cheia de obsessor. Eu vou continuar não lavando louça. Beleza, eles vão voltar para minha casa. Porque nós vivemos com eles através da atração. Eu costumo dizer, e dou sempre o exemplo do imã. O imã não vai grudar numa colher de plástico, vai? Porque não atrai. Agora, um imã numa colher de metal, vai. Se eu não quero mais atrair o obsessor, eu tenho que mudar os meus hábitos. E eu vou dar outra dica pra vocês, que eu tenho bastante carinha nova. Eles adoram briga. Eles adoram pessoas que brigam. Pessoas que chegam dentro de casa e começam a gritar. Pessoas que não têm paciência. Pessoas que não escutam uma música. Pessoas que só choram. Pessoas que têm depressão, ansiedade. Eles adoram. Eles adoram. Façam tudo ao contrário. Passeiam, amem, namorem. Tratem as pessoas bem. Respirem até 10. Não deixa ninguém tirar a paz de vocês. Porque daí eles não vibram. Essa é a dica que a gente vai dar. E eles ficam bravos com nós, vêm atrás da gente, queimam o carro, queimam lâmpada, secador, porque eles ficam bravos. Entende? A gente já salvou muita gente da obsessão. Não foi uma lei Chaves, foi o hábito da pessoa que mudou, então não vibra mais. Reparem, eles usam até os relacionamentos, usam as crianças, usam todo mundo. Os colegas de trabalho, que é para todo mundo se pegar no pau para que eles possam acessá-los. Eles fazem isso. Fiquem longe de pessoas estressadas. Pessoas estressadas também dá choque. Quão amplo é, né? Quão amplo é essa pauta sobre o choque espiritual? Muitas vezes, agora que a senhora comentou sobre pessoas estressadas, né? Claro que a gente sempre fala por nós. Eu era uma pessoa que eu tinha um amigo e a felicidade dele era fazer a gente ficar triste. Pior que tem gente bem assim, gente. Nossa, ele ficava muito feliz. Assim, ó, ganhava o dia. Sabe? Tipo, de jogar as coisas na cara, fazer coisas que deixavam a gente pra baixo, que deixavam a gente muito feliz. E a todo momento, choque, né? Porque daí, eu tava estudando, eu tava cuidando das coisas, mesmo assim tava ali, ficava. E como essa falta de choque é tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, porque o mesmo choque que me deu tanto naquela situação, aconteceu um outro choque para mim sair dela. Então a gente que decide, né? O que é melhor para nós. Tem uma coisa que acontece muito, as pessoas que nunca colocaram os pés dentro de um centro espírita, principalmente num centro universalista. O centro universalista, ele faz o quê? Ele acomoda todas as energias e todas as religiões. Ser universalista não é fazer tudo junto e misturado. É expansão de consciência e entender que todas as energias são importantes. Tá? Dá um choque na pessoa. Aí a pessoa chega aqui, vamos falar do batuqueiro. Ele chega aqui, ele tem uma crença, e uma crença limitante. Aí ele chega aqui e consegue entender que o obsessor faz parte dentro do terreiro dele também. Deu um choque. Aí às vezes a pessoa tem enlouquece, meu Deus, porque ela vem com aquela crença limitante, daqui a pouco ela se depara que nem todo obsessor é um egum, por exemplo. Isso é choque. E aí tu começa a entrar numa loucura, meu Deus do céu, né? Eu mesma, quando foi aberto para nós toda essa questão espírita, eu entrei num choque, a ponto de eu estar fazendo uma obrigação, para quem não sabe, as obrigações da religião de matriz africana, a gente faz festas, obrigação, vai no aviário, monte de bicho. Eu comecei a já dar um passo para trás, né? Pode ver que me deu um choque espiritual na minha cabeça. Não, mas só um pouquinho, para que eu vou cortar esse monte de bicho agora? Eu não quero. Já comecei a entrar numa loucura na minha cabeça. Eu disse, bom, né? Eu já fazia uma coisa, agora mudei, não quero mais fazer. Mas para onde que vai? Será que isso é certo? Será que não é? O sacrifício, enfim. Aí, com a luz divina, o Paulo do Luz e Vida, que foi uma pessoa que acolheu nós, antes de nós abrir o centro espírita, ele disse, calma aí. A espiritualidade, ela é ampla, mas as religiões são sistemas. E sempre tem. Daí ele, para te ver que não é da religião de matriz africana, ele disse para mim, a carne, tu usa pra quê quando tu faz o sacrifício? Porque o axorô, quem não sabe, é energia. Beleza? Tu vai colocar energia no teu ori, tu vai te energizar. E a carne, tu vai alimentar.
E aí eu sosseguei meu coração, porque eu entrei num choque espiritual na minha cabeça. Por isso a gente tem que tomar cuidado até para quem a gente fala e como vai se falar. Porque a gente tem um outro ângulo de visão. Outro ângulo. Não é mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma, graças a Deus. Ali é nada. Parece aqueles cavalos assim, ó, só olha pra frente. Não. A minha visão é assim, ó. Então, sim, eu sou dirigente de Patrícia Africana assim e entendo tudo que acontece lá. Mas tudo tem um porquê. Isso por isso, isso por aquilo. Porque se tu não entende, tu entra num choque espiritual. E aí tu dá um passo para trás. Por exemplo, a gente já atendeu o evangélico aqui com choque espiritual. Porque o evangélico é ali, né? Reto. Ele chegou aqui, recebeu uma comunicação, entrou em choque. Como assim? Eu não acredito em espírito. Entrou em choque espiritual. Entende? Então acontece também quando tu tira a venda dos olhos e te depara com o outro lado da moeda. Então agora nós vamos conversar e vamos esclarecer as coisas. Por isso que a gente precisa entender a pirâmide espiritual também. Tudo engloba, né? Um antes do outro e um esclarece o outro. E tudo tem um porquê, as religiões são maravilhosas, todas as religiões, porque elas adestram seres humanos, porque nem todo mundo consegue pensar com a sua mente, beleza? A religião é necessária, mas muito cuidado. Porque tem que ter um porquê. Tem que ter o porquê dos porquês. Todas as religiões são boas e elas estão aí para auxiliar o plano espiritual, para colocar a pessoa no trilho do trem. Agora, tem que ter expansão de consciência, porque senão dá um choque. E é muito real, gente. A pessoa tirou a venda, ela não tem como voltar. Ou tem, Joana? Não. Depois que tu expande... Não volta mais. E aí tu entrou no choque, né? Só que daí é um outro choque, porque daí tu, além de ter um choque contigo, tu tem um choque com o teu entorno. Exatamente. Porque tem as pessoas que tu ama, que tu convive, que não tem aquele entendimento. Exatamente. Só que tu não consegue voltar mais. Nunca mais. Nunca mais. A pessoa não volta. Nunca mais. Porque tirou a venda. Tirou a venda, faz o quê? Subiu um degrau. E aí entra em choque muitas vezes, porque daí tu não tem como voltar, porque a tua mente não permite. Exato. Mas também tu não tem como ficar ali. Aí tu entrou no choque. É, tem um ditado que diz, não tem como desver. Não. Né? Depois que tu viu, não tem como desver. Não tem como. Não tem como desver. E aí entra o problema, porque tu não consegue levar as pessoas contigo. E aí já vira... Mas mas é um processo, né? A gente não tá aqui para levar ninguém, mas a gente tá aqui para tirar a venda. E é um perigo, porque tu tirou, não tem como desver. Não tem Já como era. desver. É muito louco. Gente, é muito sério. Muito cuidado. Até para expansão de consciência. Tem que tomar cuidado. Porque tu tirou a venda, já era. E aconteceu com todo mundo, tá? Até comigo. Até comigo. Mas é maravilhoso. É o que o plano espiritual pede. Que as pessoas tenham fé com raciocínio. Pensem e repensem. Isso que estão me dizendo tem lógica ou não tem? Vai me levar aonde? Pra quê? Pensem, gente, pelo amor de Deus. Pensem. Porque senão todo mundo continua alienado como, ó, todo mundo serve. Então, o plano espiritual, pelo menos, que apoia o Marlene Chaves, que nós somos aqui a serviço da espiritualidade, nós temos essa logística de expansão de consciência para acordar as pessoas. Não é para dizer o que é certo, nem o que é errado. É para fazer todo mundo pensar. Como eu, quando me apresentaram, eu tive o choque. Eu disse, bom, né? Aí alguém veio lá, não, nós vamos te ajudar a pensar, olha só. E aí, beleza, eu continuei aceitando e continuei batuqueira. Se não, tira o candido, tira o candido. A gente tem que tomar muito cuidado. É isso, Laurinha. Gente, uma boa noite para nós, que a nossa obsessão seja com muita clareza, muita expansão de consciência, que vocês ajudem todas as pessoas que têm cegueira espiritual a abrir a mente, porque é para nos melhorar. Tudo aquilo que nos apresenta, pergunte pra quê? Por quê? Pra onde vamos? Não sejam cegos, pelo amor de Deus. Senão a gente vai viver um choque espiritual. Tá bom? Uma boa noite a todos.